Boa noite, queridos irmãos. Aqui estamos para mais um estudo, para mais um trabalho, para a Casa Paulo de Tarso. Vamos abordar na noite de hoje o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Especificamente os itens 11 e 12, que nos fala do orgulho e da humildade. E vamos lembrar de Santo Agostinho, quando ele nos diz que o orgulho é o terrível adversário da humildade. É a fonte de todas as fraquezas, porque ele é a fonte de todos os vícios. Na balança divina, todos os homens são iguais. O que os diferencia uns dos outros é somente as suas virtudes. A vida material, ela nada tem de errado. O que tem de errado é como nós agimos, como nós atuamos nesta vida material, quando estamos aqui encarnados. Buscamos a felicidade na materialidade, quando a felicidade plena é coisa do espírito. E nós queremos alcançar essa felicidade plena através das conquistas daquilo que nos encantam quando encarnados. Nos encantam o poder, os títulos, o dinheiro. Em vez de nós nos encantarmos com aquilo que toca o nosso coração, nós deixamos o egoísmo corromper os nossos sentimentos. Então, as vaidades e as grandezas, que são coisas passageiras, assim como a nossa existência aqui na Terra é passageira, são muito pouca coisa perto da eternidade. Na questão 785, Kardec pergunta, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade. E os benfeitores respondem: o orgulho e o egoísmo. Nós lamentamos as calamidades, as dores, as dificuldades porque passamos aqui nesta vida, visto que aqui os momentos felizes, embora sejam maiores que os momentos de tristeza, por misericórdia divina, mas mesmo assim não é uma felicidade total. Então nós nos perguntamos a quem culpar por essas nossas dores e sofrimentos aqui nessa vida material. É claro que nós somos os responsáveis por isso, não é mesmo? Porque nós falseamos a lei do Cristo. A lei é igual para todos. Mas nós, por pouco nos conhecermos, alimentamos em nós atitudes inconvenientes que sabotam a nossa felicidade. Quando nós nos conhecemos, percebemos os nossos defeitos e podemos iniciar uma mudança de comportamento visando a nossa felicidade. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar e resistir, então, à atração do mal. Os espíritos responderam: um sábio na antiguidade vos disse: homem, conhece-te a ti mesmo. Então aí está o grande segredo, que não é segredo mais para nós, Vamos combinar. Nós precisamos olhar diariamente para dentro de nós, nos olharmos no espelho da alma. Precisamos nomear as nossas emoções, os nossos sentimentos, identificar as nossas mazelas íntimas, o nosso mal proceder, buscar fazer isso diariamente, perguntar-se quem sou eu, na verdade. É que quando nós fazemos isso, por isso não temos esse hábito, nós vamos ter que tomar alguma atitude quando nos perguntamos, nos inquirimos honestamente. Mas nós somos arredios às mudanças. Por quê? Porque precisamos então sair da nossa zona de conforto.
requer esforço olhar para dentro de si, identificar os equívocos e transformá-los e deixar de cometer esses equívocos que nós trazemos milenarmente junto conosco. Emmanuel nos diz que os hábitos condicionados, aprendidos ao longo da vida, falam muito alto dentro de nós, nos impelindo a repetir os mesmos hábitos, os mesmos delitos que nós sempre fizemos. Então, para nós fazermos essa renovação, nós precisamos modificar os padrões mentais. Sem essa mudança da mente, a mudança física que a gente faz de vez em quando, não, mas eu preciso disso, eu não posso fazer, não devo fazer, né? Então, quando a gente faz isso, ela é passageira, daqui a pouco tu volta a incidir nos mesmos erros de antes. Então, primeiro tu precisa fazer essa mudança mental e de entender por que tu age dessa forma e por que tu tem que agir de forma diferente. Isso é que é importante, né? Aí, senão nós vamos retornar a agir como nós agimos no passado, vivendo os mesmos padrões de comportamento. E por que nós voltamos para os padrões antigos? Porque eles são confortáveis, são nossos conhecidos, nós já estamos acostumados com eles, não nos exige esforço. E nós tendemos a nos enganar dizendo que está bom do jeito que está. Só que quando a dor bate, quando aparece o sofrimento, a gente fica perdido, né? Paulo de Tarso, nosso patrono, nos diz que nós não deveríamos nos conformar com este mundo que estamos vivendo, mas que nós deveríamos transformar este mundo pela nossa renovação mental. Então, a partir do conhecimento, da viagem interior, das descobertas que fazemos, precisamos modificar a nossa maneira de pensar, buscando um novo caminho a fazer. E aí, então, fazermos a nossa transformação para que nós transformemos o mundo. Na questão 909, Kardec pergunta aos benfeitores, né, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E eles respondem sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. Vejam só. Fazendo esforços insignificantes, nós podemos mudar o nosso comportamento, quebrar os padrões que nós vimos tendo há várias encarnações. Nós admiramos as virtudes alheias. Quando vemos alguém fazendo uma boa ação, sendo caridoso, sendo manso, pacífico, a gente se encanta e pensa, eu gostaria de ser como o fulano. Só que para o fulano chegar naquele patamar e agir daquela forma, ele teve que se esforçar. Ele teve que fazer um esforço contra as suas más tendências, contra a sua preguiça de movimentar-se, de sair do lugar, de avançar na sua caminhada evolutiva. Mas nós não temos essa coragem de adotar essas medidas, né? Nós dissemos que precisamos fazer tal coisa, mas vamos deixar para depois, que é muito mais cômodo a gente deixar para depois. Na próxima vez eu faço dessa forma. Mas se nós queremos ser realmente felizes, e todos nós queremos, né, nós temos que ter um projeto, um plano, que sem dúvida vai nos requerer mudança. E para isso é imprescindível nós nos autoconhecer. Precisamos identificar que nós precisamos mudar e colocar em prática isso através das nossas mudanças, através da busca interior daquilo que nós realmente necessitamos. Mas, na grande maioria das vezes, nós estamos vivendo a vida, vamos deixando a vida nos levar, de acordo conforme vem o vento, que vem a maré. A gente quer aproveitar a vida.
é o que se pensa. Mas quem não sabe para onde vai, quem se deixa levar pela vida, vai para qualquer lugar, qualquer caminho serve. E quando nós estamos nessa parada, né, a probabilidade de nós pegarmos o caminho errado são no mínimo de 50%. No mínimo a metade das probabilidades de nós pegarmos o caminho errado. E se nós pegarmos o caminho errado, o que vai acontecer? Nós teremos que voltar e começar tudo de novo. Nas mais das vezes, é o que nós fazemos nas encarnações. Nós viemos com uma programação reencarnatória, que não colocamos em prática, desertamos dos compromissos assumidos lá na espiritualidade, nos desviamos e precisamos voltar para fazer de novo aquilo que tínhamos que fazer. Por isso avançamos pouco a cada encarnação, muito menos do que deveríamos. O contrário da humildade é o orgulho. Por quê? Porque o orgulho nega tudo que a humildade defende. O orgulhoso ele é soberbo, ele se julga superior, se esconde atrás da falsa humildade e de uma tola vaidade. Aprendemos que na vida, durante a nossa caminhada aqui, a gente aprende que para um ganhar, alguém tem que perder. Mas na verdade, na lei divina não é assim. Todos nós temos que ganhar. Somos um ser social que precisa viver em comunidade, em fraternidade com outras pessoas. Precisamos dar a mão porque nós precisamos, melhor dizendo, da mão do outro, nos ajudando, nos socorrendo, nos auxiliando nas nossas necessidades. Até porque muitas vezes nós dependemos muito do próximo para alcançarmos os nossos objetivos. Então, todos têm que ganhar, né? Mas aquele que é movido pelo orgulho e pelo egoísmo, só ele quer ganhar. Só ele quer ganhar. O outro que se dane, desde que ele atinja a sua vontade, o seu desejo, o resto fica para trás. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos diz que a humildade é o ingrediente oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Veja só, que a humildade é o ingrediente oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Quer dizer, o orgulho deixa a nossa vida amarga. Em todo lugar que o orgulhoso chega, sempre ele quer ser o melhor. Ele quer se comparar com o outro. Ele se compara na aparência, no conhecimento, na parte financeira, na condição social. Mas nós não somos iguais uns aos outros. Somos um ser único. E não faz sentido, porque eu nunca serei igual ao outro, nem o outro será igual a mim. Então o orgulhoso por essas comparações, de sempre querendo saber mais, estar acima, ele sofre. A sua vida é o inferno. Então por isso precisamos desenvolver a virtude da humildade. Mas a palavra humildade é muito usada, mas nem todas as pessoas conseguem entender o seu verdadeiro significado. Dinheiro nada tem a ver com humildade. Humildade é um estado de alma. O termo humildade vem do latim humus, que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Então, a humildade nos liga à terra, à nossa inferioridade. Precisamos identificar que somos espíritos imperfeitos, que estamos aqui para aprender vivendo no mundo imperfeito, que precisamos nos conhecer, modificar as nossas maneiras de ser, para que a gente consiga alcançar o objetivo primeiro desta existência, que é a nossa evolução, o nosso crescimento como espíritos imortais.
Então, uma pessoa humilde, ela está sempre disposta a aprender e a brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. A semente da paciência, da tolerância, da boa vontade, do amor, da caridade. Então, eis aí a primeira bem-aventurança que o Cristo nos falou quando do Sermão da Montanha. Está lá em Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. E Jesus diz, muita gente surpreende por dizer os pobres de espírito, porque o pobre materialmente, ele precisa de bens materiais, mas os pobres em espírito precisam de bens espirituais. E quando a gente se olha, quando a gente tem a humildade de olhar para dentro, de identificar em nós as nossas necessidades, a nossa inferioridade, nós estamos aí entrando sendo um bem-aventurado. Porque o humilde, ele aceita o ensinamento, ele aceita que ele precisa mudar. Por isso é a primeira das bem-aventuranças. É a primeira que nos abre a porta para todas as outras bem-aventuranças. A verdadeira humildade, ela é firme, é segura e jamais ela compartilha com a hipocrisia. É a mais nobre das virtudes, porque somente ela é capaz de nos predispor à verdadeira e à real sabedoria. Porque aquele que sabe que não sabe, que admite que não sabe, ele está pronto para receber o ensinamento, as verdades. Né? Sem a humildade, nós nos adornamos de virtudes que não temos. Tentamos chamar para nós, muitas vezes, um protagonismo que nós não temos. O orgulhoso, ele gosta de aparecer, de se lançar como o que mais sabe, que ele é que tem a verdade, quando não é assim. A humildade é uma das virtudes mais difíceis, porque ela é a negação do ego. Quer dizer, do próprio eu. Eu tenho que negar o próprio eu. Eu não sou a bolachinha mais recheada do pacote. Eu sou um pequeno. A gente precisa reconhecer a nossa pequenez perante essa grandeza que é o universo. E foi a virtude mais exercida com Jesus, seguramente. Então, o humilde, ele se ama sendo o que ele é, admitindo, sem falsa modéstia, nem em busca de elogio. Ele sabe que ele é pequeno. O verdadeiro humilde, o sincero, esse que não admite hipocrisia. Nem tampouco o humilde, ele tem uma atitude de baixa estima, porque ele sabe o seu verdadeiro lugar. Ele não se desconsidera, embora ele saiba que ele é inferior, que ele sabe menos, que ele sabe pouco, que ele tem muito que aprender, que ele precisa crescer muito, que ele tem vícios, que ele tem defeitos, que ele tem fraquezas. Mas nem por isso ele se desconsidera. Ele é uma criatura divina que está aqui para cumprir o seu papel de evolução. E por isso, por ser um filho de Deus, com todas as possibilidades que qualquer outro. Então, ser humilde é nós termos o pé no chão, mas reconhecer as nossas potencialidades, mas também entender os nossos limites, sempre amando e respeitando o nosso semelhante. Ser humilde é aquele que realmente, efetivamente, se conhece e sabe exatamente o lugar que lhe é próprio. E por isso age em constante realização de si mesmo, buscando sempre o crescimento, porque ele sabe que ele está aquém. Mas busca não só o seu crescimento, mas sempre também o benefício do seu semelhante, porque ele sabe que ele não é melhor que o outro, e que daqui a pouco ele vai precisar do outro. Então ele é solícito, ele é fraterno, ele é caridoso. Então, aquele que não é humilde, que é orgulhoso, ele é incapaz de fazer a verdadeira caridade.
Ele é incapaz de se resignar perante as provas, ao passo que o humilde, ele se resigna, ele aceita as provas, as dificuldades, porque sabe que precisa passar por aquilo ali. Mas com isso, ele se fortalece na fé. Ele não é um cético, ele não é uma pessoa que não acredita em ninguém mais, em Deus. Ele aproveita essa humildade para se conectar com os planos mais altos da vida. Por isso a humildade é a mais nobre das virtudes. E para conquistar a humildade, nós precisamos nos desfazer do orgulho e da vaidade, nos tornando, segundo Jesus, simples de coração, que é outra das bem-aventuranças. Então, Jesus nos ensinou que fora da vida física, o maior é aquele que se fizer menor. Que a caridade e a humildade são os títulos mais eficazes para nós sermos felizes do outro lado da vida. Então, o que quiser ser o maior tem que se fazer o menor. E isso acontece através do autoconhecimento, através da humildade, da gente se aceitar, sendo uma criatura que necessita de crescimento. Então, Joana de Ângeles nos diz que nós nunca devemos deixar alguém sair do nosso lado sem levar algo de bom. E o humilde faz isso. Porque ele irradia à sua volta energias positivas. Não de querer passar por cima do outro, de ser mais do que o outro, mas sempre de acolhimento ao outro. Quem é humilde cresce sempre. E quem é orgulhoso fica estagnado na sua falsa posição de superioridade. Quando uma pessoa humilde comete um erro, ele diz, errei, me equivoquei, mas eu vou tentar aprender para fazer melhor. Já o orgulhoso, a primeira coisa que faz é dizer que a culpa não é dele. Não, a culpa não é minha. Né? Ele não admite nem ninguém suspeitar dele. Normalmente a pessoa orgulhosa, ela dá desculpas por não realizar as suas obrigações. Já o humilde, normalmente, ele se compromete e realiza aquele que ele se comprometeu de fazer. O orgulhoso, ele já se acha pronto, perfeito. Ao passo que o humilde pode até se achar bom em determinada coisa, mas ele sempre vai dizer que ele vai se achar que ele não está tão bom, nem tão certo, como ele gostaria de ser. Que ele precisa muito mais ainda. Que ele precisa desenvolver-se muito mais naquela determinada situação. O humilde, ele respeita as pessoas que lhe são superiores. E tenta aprender sempre mais com as pessoas que estão acima de si, ou que têm mais conhecimento. Já o orgulhoso, ele resiste. Ele nunca admite que os superiores sabem mais do que ele. E sempre tenta diminuí-los, achar neles os defeitos, os erros, para poder falar então. O humilde sempre faz algo a mais do que a sua obrigação. Já o orgulhoso, ele diz, faço o meu trabalho. A pessoa humilde, ela compartilha as suas experiências. O orgulhoso guarda para si mesmo porque teme a concorrência. O orgulhoso não aceita críticas, ao passo que o humilde está sempre disposto a ouvir todas as opiniões e reter as melhores. Então o orgulhoso se diz cético por achar que nada no universo pode ser maior do que ele. Já o humilde reverencia diariamente ao Criador, porque sabe que falta muito ainda para ele conhecer. E é desta maneira que nós vamos perceber que o orgulho é um grilhão, uma corrente que nos impede a evolução. E a humildade é a chave que abre as portas da perfeição. Por que o mar é imenso, é tão grande, tão poderoso?
porque ele se colocou um pouco abaixo dos rios, então toda a água vem para ele dos rios, então ele se torna grande. Se ele se colocasse um pouco acima dos rios, ele seria uma ilha e não um mar. Então a humildade e o orgulho são as lições de hoje. Capítulo 7 do Evangelho. Muito obrigado pela atenção, muita paz e que Deus esteja sempre conosco. Que assim seja.